o que é esse tal de arcabouço fiscal que essa semana toda eu tive em várias cadeias de televisão tentando explicar realmente sem ser em esse linguajar sofisticado que algumas vezes, né, as pessoas economistas querem passar. Basicamente é o seguinte: o governo federal precisa mostrar para o país, para os investidores nacionais e internacionais, para o próprio sistema financeiro, que ele é saudável financeiramente. Ele tem que ter dois objetivos. Primeiro, tem que ter recursos para prover o atendimento das demandas da população. Isso estava esquecido com o teto do gasto. Como eu já toquei aqui, ele teve um erro grave, que ele colocava o investimento dentro de todas as despesas, controlado pela inflação, independente de quanto a receita crescesse. Ele estava parado aqui. Por isso que o Brasil, de 2010 a 2020, cresceu em média 0%. O Brasil não cresceu, um modelo totalmente equivocado. O que é o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal, ou novo regime fiscal, ele diz que se a receita aumentar, eu vou dar um exemplo, tudo eu vou usar aqui são exemplos. Se a receita aumentar em 10%, a despesa só poderá crescer até 70%. 3,5%. Até 70% dos 10, é 7. 7, né? desculpa, eu entendi. Se a receita cresceu 10, 70% de 10 é 7. Então, mesmo que a receita cresça 10, você vai ter um limite de crescimento dessa despesa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse crescimento da despesa vai ter uma banda, que a despesa todo ano poderá crescer no mínimo 0,6%. Qual é o percentual do crescimento vegetativo da despesa hoje? Com esse arcabouço... Com esse arcabouço, nós vamos permitir... Para ela crescer, é preciso arrecadar mais. Claro. E com esse arrecadar mais? Vamos falar na receita. Vamos falar logo na despesa, porque tem penalidades quando a despesa não é cumprida. A gente precisa registrar isso. Muito bem, a da educação, por exemplo. A despesa poderá crescer até 70%, sendo no mínimo crescendo 0,6%, quando eu digo crescer 0,6% é além da inflação, até 2,5%. Isso significa que nesse exemplo hipotético, que a receita cresceu 10% e a despesa só poderá crescer 7%, mesmo que 70% ele diga que pode crescer 7%, no entanto, a despesa não vai crescer, porque tem uma banda que diz que a despesa só poderá crescer até 2,5%. Você pode perguntar o seguinte: e essa diferença de 7 para 2,5 vai para onde? Duas funções. Primeiro, vai fazer um colchão, uma poupança, para quando a economia ficar deprimida, que as despesas tiverem que ser cortadas, esse colchão vem e vai lá para essas despesas, sobretudo os gastos sociais, e tenta se preservar essas despesas que para o presidente Lula são muito relevantes.